Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18, versículo de número 20. Mateus, capítulo 18, versículo de número 20. Diz-nos assim a palavra de Deus. Jesus mesmo falou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Podeis assentar. Se eu fosse dar um assunto à pregação de hoje, ela se referiria à presença de Deus, mais particularmente à presença de Cristo e suas variadas formas de isso acontecer. Nós reconhecemos, primeiramente, que Deus que fez o mundo está presente no mundo por Ele feito. Deus criou o mundo pela sua palavra e mantém a ordem do mundo pela sua palavra. Lá em Hebreus diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não apenas Deus fez este mundo vir à existência, mas Ele o está mantendo, sustentando a cada minuto, a cada segundo. Deus é transcendente ao mundo, ou seja, está além dele. A Bíblia diz que nem o céu dos céus podem contê-lo. Mas Deus também é imanente. Não existe nenhum espaço dentro deste mundo que Deus não esteja ocupando, que Deus não esteja presente. Nós podemos dizer que Deus a tudo contém e por nada é em definitivo contido. Nada segura Deus, como se pudesse Deus estar por inteiro ali. Ele transcende todas as coisas. Ele está além de tudo que se possa imaginar. Antes de haver mundo, Ele existia. Mas Deus também é imanente ao mundo. É por isso que o sol continua brilhando, a chuva caindo. Nós continuamos respirando, porque Ele está mantendo tudo. E, portanto, nós sustentamos a onipresença de Deus. Não há lugar em que Ele não se encontre. Neste sentido, irmãos, Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Em respeito às nossas vidas, ou com respeito às nossas vidas, Ele sabe todas as coisas. Ele vê todas as coisas. E não me refiro apenas ao que fazemos do lado de fora, mas aos nossos pensamentos. O salmista fala que Deus prescruta o nosso pensamento, Ele sonda o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso ser. Como muitas vezes nós nos enganamos, nos iludimos, convencemos a nós mesmos que queremos fazer uma coisa por um motivo, mas lá no fundo é outro. E Deus conhece esse outro motivo, o verdadeiro. Nós podemos até dizer que Deus conhece-nos mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Ele, portanto, tudo vê, tudo mantém, tudo sustenta. É acerca dessa presença de Deus no mundo, mantendo, vendo, sustentando, que Paulo falou lá no seu discurso no Areópago em Atenas, em Atos, no capítulo de número 17. Paulo diz o seguinte, nos versos 24, 25, primeiramente, depois leremos outros. Ele diz, Atos 17, 24 e 25, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas.
No verso 27 fala daqueles que buscam Deus em alguma representação física, numa imagem de escultura, outra vez, como no romanismo, numa hóstia, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar. São aqueles que estão procurando Deus localizado em alguma coisa, numa imagem, numa hóstia, em algo assim, procurando tateá-lo, encontrá-lo fisicamente, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então a Bíblia reprova esse que busca a Deus em alguma localização física específica, como se ele pudesse ter Deus num lugar só, numa imagem, em alguma coisa, dizendo que estes aí que estão buscando pelo tato desconhecem que ele não está longe de cada um de nós. Por que ele não está longe? Versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Deus, irmãos, é que dá a vida, a respiração, é nele que nos movemos, nele que existimos. Mas essa presença de Deus em todos os espaços, em todo lugar da sua criação, não é a presença pessoal, relacional. O incrédulo não tem a presença de Deus pessoal em sua vida, mas ele subsiste em Deus, que dá a ele a respiração e a vida, que o mantém. Deus, neste sentido, não relacional, não numa relação pessoal, mas como mantenedor, sustentador, está presente em todas as coisas. E os homens incrédulos não o reconhecem exatamente porque esta presença não é a presença pessoal, relacional. Deus está ali monitorando sua criação, supervisionando a história, sustentando as coisas, examinando tudo, mas não está se revelando neste sentido amplo que eu estou mencionando de sua presença às pessoas. E muitos não o reconhecem, portanto, o buscam de forma errada, errônea, tateando em alguma coisa, quando ele está ao redor dos tais, quando ele está mantendo a existência destas pessoas, mas elas estão à procura de algo tátil, de algo perceptível aos sentidos. O incrédulo, portanto, irmãos, ele vive num mundo de Deus sem perceber isso. Ele vive como se Deus não o estivesse vendo, como se a ninguém ele tivesse que prestar contas do que faz. Ele não se envergonha de seus pensamentos ímpios, vulgares, de seu egocentrismo, de sua avareza, porque ele não consegue parar para pensar que Deus está vendo o que está em seu coração. E a Bíblia fala da loucura que é isto. Lá no Salmo de número 94, diz o seguinte, a partir do versículo de número 7. Contudo dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido, no caso Deus, não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Aquele que repreende os gentios não castigará? E o que ensina ao homem o conhecimento não saberá? A Bíblia fala da loucura de o homem achar que Deus não sabe de seus pensamentos, de suas ações. A Bíblia chama de bruto o que assim visualiza as coisas, porque ele diz como Deus que fez o ouvido não está ouvindo, como Deus que formou o olho não está vendo, como Deus que repreendeu povos, destruiu Sodoma e Gomorra, não estaria vendo você, como aquele que nos dá a capacidade de conhecer as coisas, não sabe sobre nós.
Deus, portanto, vê e prescruta todas as coisas. O homem incrédulo, vulgar, ele vive como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo. Às vezes ele até diz que acredita em Deus, mas ele acha que Deus está em algum lugar, dentro de um templo, dentro de uma imagem, dentro de uma hóstia, ou nos vendo só quando estamos sob o olhar de um pastor, de um padre, de um sacerdote. Eles ignoram de maneira prática a presença de Deus em toda parte. Por isso não há temor em seus corações. Às vezes eles professam, como eu disse, a existência de Deus, mas vivem num ateísmo prático, porque vivem como se Deus não existisse, porque não há temor neles, porque eles não se perguntam quando vão fazer alguma coisa, o que Deus dirá daquilo que eles estão fazendo, porque não se envergonham do que praticam, levantando a hipótese de que Deus os esteja vendo, porque quando ocultam o que fazem dos homens, imaginam também que estão conseguindo ocultar aquilo de Deus. Essa é a condição do homem caído, desviado, sem Deus. Viemos ao mundo desta forma, porque viemos do rebento de Adão, do Adão caído, transgressor, cuja natureza se corrompeu, que ficou alienado de Deus. Nos é comunicada essa natureza carnal, essa natureza decadente. Chegamos a este mundo pecador, precisando de redenção, precisando de salvação. E o homem vivendo dessa forma, ele está alienado de Deus, não tem a percepção de Deus, ignora que Deus esteja sabendo das coisas, ou mesmo confessando a onipresença de Deus, age de maneira prática, não crendo nisso, porque não tem a vergonha de seu pecado, porque não se pergunta antes de fazer, como Deus está vendo aquilo que ele faz. A Bíblia, quando estabelece pela boca de Jesus que os seus discípulos deveriam pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, também diz que o Espírito Santo seria enviado para assistir os pregadores, para dar ao Evangelho o poder de entrar nos corações. Os homens têm um coração tão endurecido que o Evangelho não lhes penetra o coração, não lhes ilumina a mente, se o Espírito Santo não operar. Por isso que esta palavra é chamada de espada do Espírito, é Ele que a manuseia nos corações. Nós proferimos com os lábios enquanto pregamos, mas é o Espírito Santo que a toma como uma espada para esgrimar contra a dureza do homem. Ela é chamada de martelo que esmiuça a penha, mas é o Espírito Santo quem martela o coração endurecido, para que esta palavra possa entrar. E a Escritura diz que o Espírito Santo, que Jesus disse que quando assunto aos céus enviaria o outro Consolador, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16, Jesus disse: quando ele vier, o Consolador, o Espírito da verdade, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, para convencer-nos do pecado, tem que nos convencer de que Deus está nos vendo. Porque, meus irmãos, o pecado não é simplesmente um ato em si mesmo que seja descrito como tal, é um ato relacional. O pecado é um desafio comportamental do homem à lei de Deus. O pecado, mais do que um ato que deva ser considerado isolado, é uma prática que ofende a Deus, é o pecado em razão dos seus efeitos relacionais. Ele nos separa do Criador, ele nos separa de Deus.
Quando o homem vive na prática do pecado, ele está desafiando aquele que o criou. É um ato considerado como ofensa. Uma ofensa é pessoal, é uma agressão a outro. O homem está, portanto, tentando ofender a Deus, desafiar a Deus quando ele peca. É isso que torna o pecado grave. Nós podemos imaginar, por exemplo, alguém tentando violar a lei da gravidade, dando um pulo, esperando ficar suspenso no ar, mas não, caiu lá embaixo, se quebrou todo. Nós não vamos dizer que a pessoa pecou porque desafiou a lei da gravidade, nós vamos dizer que ele foi tolo. Porque a lei da gravidade não é uma lei moral, uma lei relacional, é apenas a ordem natural deste mundo. Nós fazemos diferença entre uma pessoa que pula, esperando ficar suspensa no ar, mas cai e se machuca, e uma pessoa, por exemplo, que se prostitui, que adultera, que desonra pai e mãe, que mente. Qual é a diferença? Um violou uma lei da natureza, o outro violou uma lei moral, mas qual a diferença? É que na violação da lei moral você está se pondo contra o Criador, você está desafiando o Criador, tem efeitos relacionais. Por isso que o pecado é grave. Mas uma mera tentativa tola de alguém pular de um lugar e imaginar ficar no ar e desafiar a lei da gravidade, nós não vemos como uma coisa grave do ponto de vista moral e espiritual. O pecado é, portanto, em relação a Deus. Quando o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, ele nos confronta com Deus que está vendo. Ele mostra, de repente, que aquele que nós ignorávamos estava sempre ali. Que nós pensávamos estar fazendo coisas sem sermos vistos. Mas o juiz estava nos olhando, estava nos observando. É esta a obra de persuasão do Espírito Santo. Ele mostra a lei de Deus, ele mostra que Deus é juiz, ele mostra que quando pecamos, o nosso pecado não está no escuro, está às claras, diante daquele que vê e julga. Por isso que o texto diz, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, note, da justiça que o homem não alcança por suas obras e do juízo. Há uma ligação de pecado e juízo. O pecado é uma transgressão que nos põe em uma condição pela qual seremos julgados por Deus. O homem vulgar está lá, pecando, ignorando a Deus, dizendo Deus não vê, Deus não sabe. Mas quando ele ouve o Evangelho, a primeira ação do Espírito Santo para conduzi-lo à fé, é abrir os seus olhos para ele perceber que Deus está vendo, que o seu ato transgressor é contra Deus, que o coloca em uma condição em que ele está sob juízo. É preciso esse despertar para alguém chegar à conversão. É preciso essa percepção, esse estalo. De repente eu percebo que ao redor de mim não existe só o ar. Existe aquele que tudo vê, que tudo sabe. Que o chão que eu piso é sustentado por Deus. Que cada respiração que eu dou, cada batida do meu coração é porque Ele está lá mantendo o meu ser. E Ele estabeleceu a ordem moral do mundo para que eu, obedecendo esta ordem moral, tivesse um relacionamento adequado com Ele. Quando eu transgrido, eu estou desafiando. Eu estou quebrando esse relacionamento deliberadamente para o qual eu fui criado. Por isso nós, quando pregamos o Evangelho, devemos orar para que o Espírito Santo haja. Nós podemos falar, nós podemos citar versículos, nós podemos mencionar tudo isso, irmãos, mas pode entrar por ouvidos surdos. Só o Espírito Santo pode martelar o coração. Só o Espírito Santo pode acordar o homem deste torpor, desta sonolência. Só o Espírito Santo pode mostrar que aquela pessoa está num mundo sustentado por Deus, que Deus está vendo o que ela está fazendo. E aí, quando a pessoa percebe o seu pecado, o Espírito Santo vai dar testemunho
de uma outra presença de Deus, que é a presença histórica de Deus em Cristo Jesus, que é a maior boa nova que se pudesse imaginar. Que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, divino, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, João 1. Jesus, que é Deus, que sustenta todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. Aqui não é a presença espiritual difusa, resultante da imanência de Deus no universo, de sua onipresença. É uma presença de Deus escolhida por Ele. Ele quis vir em seu Filho a nós. Ele quis vir remediar o nosso problema. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em João 14 a Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há 2000 anos atrás, Jesus entrou em nossa história. Irmãos, nós ouvimos tanto isso, que às vezes perdemos o deslumbre diante disso, mas imagine isso: Deus, Criador de todas as coisas, onipresente, onipotente, esteve entre nós como homem, encarnado, com um corpo. E quando Jesus se fez homem, foi o Espírito Santo que lhe preparou o corpo no ventre da Virgem, para que ele não viesse do rebento de Adão, para que ele não participasse da carne e sangue adâmica, para que ele não tivesse sob a ruína que está em todos nós quando chegamos a este mundo, porque viemos de uma raiz poluída. Jesus veio miraculosamente enquanto homem, o Espírito Santo lhe preparou um corpo. Ele nasceu de uma virgem, porque não nasceu de um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas de uma obra do Espírito Santo. Como disse o anjo a José, o que nela se gerou é do Espírito Santo. E Jesus, enquanto homem, foi homem perfeito. A Bíblia diz: na sua boca não se achou engano. Ele era, como diz a Escritura, como um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Ele foi perfeito. O Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E Jesus encarnado, sem herdar os efeitos da queda de Adão, vencedor de todas as tentações, foi tentado no deserto, foi tentado em várias ocasiões, mas venceu todas as tentações de Satanás. O Cristo perfeito levou sobre si os pecados de todos nós. Ele, sendo justo, pôde morrer no lugar dos injustos. Não tendo sentença que era para ele, ele pôde levar a sentença que era para nós. Isaías profetizou no capítulo 53 de seu livro, no Velho Testamento, antes de Jesus ter nascido. Isaías disse: e ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas iniquidades, foi moído pelas nossas transgressões, traspassado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pedro diz: ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, ele morreu, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Lá naquela cruz, o seu sacrifício era substitutivo e expiatório. Ele fez-se maldição por nós. Ele levou o castigo que era para nós e fez um sacrifício expiatório perfeito. Como disse João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacrifício perfeito. Ele disse: Pai, está consumado. Ele pagou o preço da nossa dívida para que nós pudéssemos ter a comunhão reatada com Deus. Mas não somente isso, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. As mulheres foram ao sepulcro, mas ouviram anjos dizerem: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. Ao ressuscitar Jesus ao terceiro dia, o Pai deu testemunho de que aceitou sua morte em lugar daquela que seria nossa. Aceitou que ele pagou a dívida por nós,
Mas a ressurreição de Jesus tem outro sentido para nós. É que Jesus não quis apenas, irmãos, que nós fôssemos perdoados pelo sangue que ele verteu em nosso lugar. Jesus quis que nós fôssemos associados a ele para termos uma mudança de vida. Então, se lá na cruz ele morreu a minha morte, então eu posso considerar-me, através da fé, morto com ele lá na cruz, para aquela vida velha que eu tinha. Posso entregar o meu velho homem à cruz de Cristo, para receber a sua vida ressuscitada. Assim como ele se identificou comigo, levando os meus pecados, morrendo no meu lugar, assim também agora, pela fé, eu me identifico com ele, aceitando a vida que eu tinha como morta na cruz de Cristo, porque ele morreu em meu lugar, ele levou aquela vida minha para a cruz, e eu recebo sua vida ressurreta para ser minha. O crente é não apenas alguém que foi perdoado pelo sangue de Jesus, mas que teve o velho homem crucificado na cruz de Cristo, e agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, é participante da sua ressurreição. A Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. É isso que se representa no batismo, o sepultamento do velho homem que foi morto na cruz, e a ascensão do novo homem quando somos erguidos das águas, indicando nossa identificação com Cristo. Portanto, lá na cruz há provisão de perdão, mas nesse par, cruz e ressurreição, há aí provisão para romper o crente com o velho homem e receber uma identificação com Cristo. A Bíblia diz: considerai-vos agora mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Se fomos plantados com ele na semelhança de sua morte, somos também plantados com ele na semelhança da sua ressurreição. O Cristo ressuscitado, em João 20, 22, soprou sobre os discípulos, disse: recebei o Espírito Santo. Ele os envolveu em sua vida ressurreta, compartilhou sua vida ressuscitada com eles. Portanto, quando o Espírito Santo, através da palavra, convence o homem do pecado, primeiro ele mostra esta presença de Deus difusa, essa presença de Deus em todas as coisas, mantendo, sustentando. Ele mostra de repente ao homem que ele está sendo observado, que o juiz o enxerga, para que esse homem veja a gravidade do pecado e a iminência do juízo, para que ele se arrependa dos seus caminhos. Mas aí o Espírito Santo testifica também. Jesus disse: ele testificará de mim. Testifica que o Verbo se fez carne, que Jesus se fez homem, que morreu em meu lugar, que ressuscitou ao terceiro dia. Testifica e me atrai para isso. O Espírito Santo mostra isso, e mostra que há provisão para a minha culpa. Ali no sangue de Jesus eu posso ter expiação para o meu pecado, eu posso ser reconciliado com Deus. Eu que agora vejo o juiz me enxergando em toda parte, eu que agora percebo que os meus pensamentos estavam sendo todos anotados por Deus, eu agora me envergonho dos meus caminhos, das minhas transgressões, mas eu descubro que eu tenho provisão de perdão no sangue que foi derramado, que eu posso me tornar uma pessoa diferente pelo poder da ressurreição de Cristo, e o Espírito Santo me chama a Jesus para eu entregar a minha vida a Ele, confiar nele, entregar o meu velho homem à sua cruz para receber dele ressuscitado o compartilhar da sua vida, para ter no seu sangue perdão para os meus pecados. E quando a pessoa crê no Evangelho, crê nestas promessas, crê que o Cristo histórico esteve aqui, morreu, ressuscitou, está vivo. Nós não cremos no morto, nós cremos no vivo. Nós não entregamos a nossa vida a um moribundo, entregamos a alguém que venceu a morte. Ele se apresenta a João no Apocalipse dizendo: eu sou aquele que estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. João diz: eu vi no céu um cordeiro como que havendo sido morto, mas estava vivo.
Ressuscitado, apareceu a Tomé e aos discípulos, mostrou as marcas da cruz. Ele tinha as marcas da morte, mas ele estava vivo. Nós cremos no Cristo que morreu, mas vive, ressuscitou. E Jesus ascendeu aos céus. Em seu corpo físico ele está no céu, ele não está aqui. Ele está à direita de Deus, onde ele é o nosso sumo sacerdote. Ou seja, ele é aquele que garante que somos aceitos por Deus, porque ele está diante do Pai, sempre mostrando os cravos, que o preço da nossa redenção foi pago, para que nós sejamos sempre cobertos das nossas manchas pelo sangue de Cristo. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Se pecarmos, nós temos alguém que nos defende. Jesus garante, portanto, o nosso relacionamento com Deus. Sua ascensão aos céus é segurança para nós. Nós temos um intercessor junto ao Pai. Hebreus 7:25 diz que Jesus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Jesus, fisicamente, nessa sua presença corpórea, vai voltar. É a nossa esperança. O mesmo Senhor descerá do céu no soar da trombeta, a voz do arcanjo. Quando então haverá para os crentes que já partiram ressurreição física. Quando para os crentes que estiverem vivos haverá uma transformação deste corpo corruptível num corpo incorruptível e glorioso. Quando nós subiremos ao encontro de Jesus nas nuvens e seremos levados para o céu, estaremos para sempre com o Senhor. Em Hebreus 9:28, o autor da carta diz que Jesus apareceu uma vez no passado, quando veio para morrer, para levar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, inclusive, Paulo diz que fomos convertidos dos ídolos a Deus para esperar dos céus o Senhor Jesus Cristo. O crente tem esta esperança. O crente tem os seus pecados perdoados no sangue de Jesus. O crente tem nova vida na ressurreição de Cristo, de maneira que o pecado agora não tem domínio sobre ele. E o crente tem esperança, ainda que este mundo tenha suas maiores tragédias, ainda que esse mundo vá de mal a pior, nós não dependemos das notícias dos jornais para nossa esperança. Nossa esperança está numa promessa: aquele que subiu voltará para levar o seu povo à glória celestial. Mas quando nós somos reconciliados com Deus pela fé, crendo em Jesus, agora Deus não é mais o juiz, é o nosso Pai. O fato de sabermos ser observados por Deus já não é mais uma intranquilidade, agora é uma segurança. Antes, quando eu não era crente, o Espírito Santo me convenceu do pecado. De repente a presença de Deus me foi amedrontadora, porque eu descobri que Deus estava vendo o que eu fazia de errado. Eu vi que o meu pecado era na cara do juiz, e eu não poderia resistir, porque ele é onipotente, não poderia esconder dele, porque ele é onisciente, não tinha para onde fugir dele, porque ele é onipresente. A presença de Deus era um encurralamento para mim, mas agora, crente, a presença de Deus é segurança para mim, porque ele não é mais o meu juiz, ele é o meu Pai. É o amigo mais chegado que o irmão. Aleluia. Agora eu vou dizer ao contrário: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, Salmo 23, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus agora me é conforto e consolo, a presença espiritual. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus em seu corpo físico, mas prometeu que estaria em espírito conosco. Mateus capítulo de número 27, diz assim a Bíblia, no versículo de número 20: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos
todos os dias até a consumação dos séculos. Deus que está presente conosco é Deus em Cristo. Deus em Cristo para conosco é Deus Salvador, é Deus acolhedor. Através de Jesus que morreu por nós é que Deus está presente conosco crentes agora. Quem está conosco não é o juiz, é o Salvador. Como é glorioso, irmãos, o que a Bíblia nos ensina. Em espírito, Jesus está conosco, ou seja, em sua forma divina. Em sua forma humana, ele está com Deus. Em sua forma divina, está conosco. Por isso que ele é o mediador entre Deus e os homens. Lá em cima, ele está no corpo, representando todos nós diante de Deus como homem. E aqui embaixo, ele está em espírito, em sua forma divina, representando Deus para nós. Ele é aquele em quem nós estamos diante de Deus. E ele é aquele em quem Deus está conosco. Ele é o Emanuel, é Deus conosco, não só presente conosco porque está do nosso lado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora o que eu sei é que ainda que eu atravesse as águas, ele será comigo. Se eu atravessar o fogo, ele vai estar comigo. Quando a morte me vier, ele estará comigo. Paulo falou da morte dizendo que seria partir e estar com Cristo. Ele disse: nunca te deixarei, nunca te desampararei. É verdade, irmãos, que quando pecamos, ele nos está vendo também. Mesmo já sendo crentes, nós somos passíveis de tropeçar, e ele nos está vendo. Ele vai nos disciplinar, mas a disciplina é a do pai ao filho. Deus açoita o que recebe por filho, disciplina a quem ama. Por isso que Davi disse uma coisa curiosa. Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E mais na frente ele disse o seguinte: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tua vara e teu cajado me consolam. Já pensou alguém dizer que a vara de Deus o conforta, o consola? Por que uma ovelha é consolada pela vara? Porque a ovelha, irmãos, ela iria para lugares que seriam ruins e perigosos para ela, se não fosse a varada do pastor que está cuidando dela e mantendo ela no caminho. Quando somos disciplinados é para sermos corrigidos para o nosso próprio bem. Sim, ele nos está vendo, mas não como juiz, e sim como pai. Ele vai nos disciplinar, mas para nos manter no caminho. O seu cajado nos consola. Nós estamos sendo dirigidos por ele, sua vara ele está ferindo, mas para nos manter dentro do caminho. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E Jesus não está apenas, irmãos, conosco, ele está em nós. A Bíblia diz que Cristo habite pela fé no vosso coração, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está no nosso coração, ele está ao nosso redor, ele nos está guardando. Sua presença não é ameaça, é conforto, é consolo, é segurança. Porque não é a presença do juiz, é a presença de Deus Pai em Cristo Jesus, é a presença do Salvador conosco, porque estamos reconciliados com Deus através da fé. A Bíblia mostra, irmãos, que o privilégio do crente é esse: é andar com Deus. Ser crente não é ter uma rotina cerimonial. Todo domingo, simplesmente eu estou na igreja para cantar, para ouvir pregação. Não, ser crente é andar com Deus. É andar com Deus. Não é questão de deveres religiosos ocasionais, devoções, rituais, cerimoniais. É que quando eu acordo de manhã, ele está comigo. Quando eu vou para os meus afazeres, ele está lá ao meu lado. Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Ele é aquele que nos garante o sono. Ele é aquele que dirige os nossos passos.
A Bíblia Sagrada diz o seguinte em Gênesis capítulo 5, verso 24: e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Lá em Hebreus 11 a Bíblia diz que Enoque agradou a Deus porque creu, através da fé pela qual somos salvos, a fé que ele teve na promessa do Messias que Deus fez a Adão logo que ele pecou, através da fé na promessa messiânica, Enoque foi agradável a Deus, e aqui diz, ele andou com Deus, e ele andou tão próximo de Deus, que Deus o levou em vida para o céu. Ele foi arrebatado vivo para o céu, ninguém mais o encontrou, porque Deus o quis consigo. Mas note o que a Bíblia diz, ele andou com Deus. Lá em Gênesis 17, no versículo 1 diz assim: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Meus irmãos, Deus está dizendo a Abraão, que foi justificado por graça mediante a fé: anda na minha presença, percebe a minha presença, desfruta da minha presença e ser perfeito. Deus está presente com todo crente, mas o nosso grau de consciência da presença de Deus conosco é que garante nossa vida ser mais reta e santa. Quanto mais um crente está discernindo que Deus está com ele, mais ele caminha para a perfeição, porque ele diz: opa, eu não vou fazer isso não, Deus está aqui, Deus está comigo, eu não vou desagradar aquele que me amou, que enviou o seu filho para morrer por mim, eu não vou desagradar a Cristo que está comigo. Os puritanos chamavam isso, Jonathan Edwards chamava isso de prática da presença de Deus. Você conseguir viver a vida se apercebendo de que Deus está lá. Quanto mais nós temos consciência dessa presença de Deus, mais nós podemos caminhar na direção da perfeição. Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. Lá na epístola de João, João diz que se nós andarmos na luz como ele na luz está, ou seja, andar onde Deus está, na mesma luz, andar na comunhão com ele, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. No texto de Mateus 18, que nós lemos no início, há uma outra alusão à presença de Deus. É a presença de Deus no culto, na reunião. Diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus falou: aí estou eu no meio deles. Tem uma maneira especial de Jesus estar presente em nossas reuniões. Mas observe, nós temos que nos reunir em nome dele. Reunir em nome dele não é usar uma fórmula, estamos aqui em nome de Jesus. É reunirmos-nos para ele, não para o nosso nome. É essa reunião não ter qualquer pretensão de a nossa personalidade se apresentar, mas de deixá-lo se manifestar a nós e reger todas as coisas. É uma reunião submissa, é uma reunião no nome dele. Nós desaparecemos, estamos ali para ele. E ele disse que quando nós nos reunimos assim, ele está no meio, ele está entre nós. É uma presença de Jesus em nosso meio. E aqui, irmãos, tem uma lição interessante acerca da ceia do Senhor para nós aprendermos. A igreja romana entende a ceia do Senhor, já temos dito em outros cultos, como se fosse um sacrifício. Ela acredita que quando o sacerdote, o padre, consagra a hóstia, ela se muda no corpo de Jesus Cristo. Realmente, que o vinho consagrado vira o sangue de Jesus, que ali sobre aquela mesa que eles chamam de altar, há novamente uma repetição do sacrifício de Cristo, e que o sacerdote, ao erguer a hóstia, está apresentando a Deus pelo povo novamente o sacrifício de Jesus.
Nós não cremos nisso. Lá em Hebreus 9:10, a Bíblia diz insistentemente que o sacrifício de Jesus foi feito uma vez, foi feito de uma vez para sempre, foi de valor eterno, não é repetível. Jesus, depois de ter instituído a ceia, continuou chamando o vinho de vinho. Ele disse, depois de os discípulos terem ceado, nunca mais vocês beberão do fruto da vide, da videira. Portanto, chamava ainda de suco de uva. O apóstolo Paulo diz o seguinte, um texto que nós lemos bastante, 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Paulo diz o seguinte, no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, ele não diz que nós comemos a carne ou bebemos o sangue de Cristo, ele diz que comemos pão, todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice. Ele diz que este ato simbólico anuncia a morte de Jesus ao mundo, representa, até que ele venha. Então é porque ele não está fisicamente lá, e até que ele venha fisicamente. O corpo de Jesus está no céu, a presença de Jesus entre nós é espiritual. A ceia é simbólica. Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Ele não poderia no pão estar entregando aos discípulos o seu corpo, porque o corpo dele estava lá. Aquele pão partido não poderia ser o corpo dele partido, porque quando ele disse aquelas palavras e instituiu a ceia, ele não tinha morrido ainda na cruz. Trata-se de um memorial, mas Jesus está presente na reunião em que a ceia é celebrada, porque ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. E é interessante como a Bíblia descreve a ceia, como é um caminho inverso da igreja romana. Para a igreja romana é um sacrifício que o sacerdote vai oferecer a Deus. Para nós, irmãos, é uma ceia que Jesus está oferecendo a nós. A Bíblia chama não de altar aquela mesa, chama de mesa do Senhor. A ceia é do Senhor, porque é Ele que está oferecendo, nós somos os convidados. Quando nós nos reunimos em seu nome, Ele está lá não como visitante. Inclusive porque nós nos reunimos em seu nome, para Ele, não em nosso nome. Ele está lá como o Senhor para servir a ceia. Tudo que vai acontecer naquela ceia foi conforme a ordem dele. É Ele que nos está oferecendo lembrança do seu sacrifício. É Ele que nos está oferecendo lembrança do que Ele fez na cruz. Não somos nós que estamos oferecendo a Ele. É Ele que está oferecendo a nós a ceia, em memória do seu sacrifício na cruz do Calvário. E é interessante, irmãos, que lá em Lucas nós temos aquele relato dos discípulos de Emaús, e veja como foi interessante, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitado apareceu àqueles discípulos de Emaús que não o reconheceram, porque estavam cabisbaixos, incrédulos, e não perceberam que aquele que falava com eles no caminho era o próprio Cristo. E Jesus foi convidado por eles a ficar com eles numa pousada, num local. E lá, estando com eles, Jesus começou a falar que era necessário que ele mesmo, Jesus, ressuscitasse, porque eles desconheciam que ali era Jesus. Jesus estava falando dele na terceira pessoa. É necessário que o Messias ressuscite. E Jesus foi partir o pão na frente deles, e veja o que aconteceu. Lucas 24, a partir do versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram. E quando eles viram Jesus partindo o pão, eles reconheceram que era Jesus. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Note, eles reconheceram Jesus na hora que Jesus foi partir o pão. Quando eles resolveram olhar para conferir, Jesus desapareceu. Mas eles concluíram que era Jesus, porque eles de repente perceberam retrospectivamente. Ora, quando ele vinha falando, você não notou como eu, o nosso coração ardia enquanto ele falava. Note, Jesus não estava no pão.
mas Jesus estava presente no partir do pão. Jesus está presente na ceia, pastor? Está. Mas ele não está presente dentro do pão que a gente vai colocar num sacrário no final, não, porque ele não é servido por mãos humanas, nem habita em templo feito por mãos de homens. Ele está presente na reunião, onde estiverem 2 ou 3, estou eu no meio deles. E naquele momento que a gente participa da ceia, é uma oportunidade de comunhão com Cristo. Porque na hora que eu vou comer em memória dele, eu estou comendo em memória dele, e ele está lá para eu ter comunhão com ele, espiritual, não física, espiritual. Nós assim durante a ceia temos comunhão com a carne e o sangue de Jesus. Não é ingestão, é comunhão, que é espiritual e não física. Por isso na primeira carta aos Coríntios 10, veja o que diz o apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Paulo diz o seguinte, versículo de número 16: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Note, Paulo não diz, não é o cálice e o sangue de Cristo, ele não diz isso. Ele diz, não é o cálice que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo, ou seja, aquele cálice que nós estamos agradecendo, lembrando. Quando ele diz que abençoamos, ele quer falar de toda a cerimônia. Não é porventura tudo aquilo ali um caminho para a gente ter comunhão espiritual, não física, com o sangue de Cristo? Ele não diz, não é porventura o cálice e o sangue, como se fosse uma coisa substancial que muda-se. Mas ele diz, não é porventura o cálice que abençoamos no movimento da cerimônia, que está sendo abençoado, pelo qual nós estamos agradecendo, não é uma oportunidade de ter comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos, note, o que partimos não é a carne de Jesus, o que partimos é pão. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Ele não está dizendo o pão é o corpo, ele está dizendo o pão que partimos. O pão nesse movimento de partir, porventura não cria oportunidade para a gente ter uma comunhão espiritual com o corpo de Cristo, rememorando o que foi feito. Paulo sempre salienta não os elementos parados, mas os elementos em movimento. O cálice que abençoamos, o pão que a gente está partindo. E ele está dizendo não que o cálice é o sangue, o pão é o corpo, mas ele está dizendo que essa oportunidade da cerimônia, o pão sendo partido, o vinho sendo representação do sangue de Cristo, e pelo qual estamos agradecendo, é uma oportunidade de nós naquele momento, com Cristo presente. O que nos convidou para a ceia é a oportunidade de, por meio dele, nós termos comunhão com o sangue e o seu corpo, comunhão espiritual com o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós temos, portanto, irmãos, todas essas formas da presença de Deus. Deus está em toda parte, Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus prescruta todas as coisas, Deus vê aquilo que você esconde dos outros e aquilo que você esconde de si mesmo, Deus está enxergando. Que o Espírito Santo lhe dê olhos, contrição, para você de repente ver que você está desnudo diante daquele que é o juiz. Que o seu coração se contriste, que você venha se arrepender e confiar no Cristo que esteve fisicamente presente entre nós e morreu numa cruz em seu lugar e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus como seu advogado e intercessor. Se você confiar nele como Salvador, arrependa-se de seu pecado, confie que Jesus naquela cruz levou os seus pecados para que você tivesse perdão, creia que ele está vivo para lhe dar a vida ressurreta dele, creia que ele está no céu para ser o seu advogado, tenha a esperança bíblica de que ele vai voltar, mas saiba que se você tiver esta fé nele agora, ele vai estar com você nesse momento. Ele vai lhe acompanhar em todos os seus passos. Anda na presença dele e ser perfeito. Esteja com os irmãos, porque ele está presente de uma forma especial na reunião dos crentes. E na mesa do Senhor, é ele que nos está convidando
para a sua mesa. Interessante que o católico romano fala da Eucaristia, que é como ele representa o que nós chamamos de ceia do Senhor, como se fosse uma coisa valiosíssima. Nós estamos repetindo, oferecendo o sacrifício de Cristo, renovando. Isso não é coisa grande, irmãos, porque se o sacrifício de Jesus precisa ser renovado, então ele é de pouco valor. Nós, ao reconhecermos que a ceia é um memorial, valorizamos muito mais o sacrifício de Cristo, porque entendemos que ele foi de uma vez para sempre, é de valor eterno. Ele satisfez a justiça de Deus. Agora, grande privilégio é esse, de ser um convidado para a mesa do Senhor, de participar da ceia do Senhor, sabendo que Jesus está lá, para eu ter comunhão espiritual com Ele, na memória de sua carne e de seu sangue, que foram rasgados e derramados por mim. Esse é que é o grande privilégio da igreja cristã. Vamos ficar de pé.